Makoto pergunta para sua mãe como ela consegue suportar todos os maus tratos feitos pela JC Jensen. No que sua mãe responde que a Makoto foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Por isso, ela nunca iria desistir até o dia em que eles conseguissem ser livres e viverem uma vida normal. Quando a Makoto acorda, ela está em uma caverna com dores de cabeça e bem confusa. Então, a V chega de uma ronda, mas ao invés de felicidade, a Makoto entra em pânico ao ver uma drone de desmonte. A Makoto perdeu suas memórias. Oi, Blushit. E Dronefobia foi encerrado no último dia 15 de janeiro de 2025. Como prometido, quando o arco acabasse, iria fazer um vídeo. Só que demorou um pouquinho, porque eu achei que o arco 3 estava indo direto até o 60, mas não, tem um 4 ali no meio que eu não vi. Então parem de me cobrar porque o vídeo já tá aqui. Pra quem não lembra, tínhamos parado no momento em que a V e a Makoto conseguiram escapar do bunker da JC Jensen. Dê uma olhadinha no vídeo anterior se vocês não fazem ideia do que eu tô falando. E a propósito, deixa eu fazer umas pequenas correções porque ele tem uns errinhos. A Makoto não perdeu o braço aqui, foi só uma mordidinha. Além do X e Y serem meninos e só a Z ser uma menina, eu baguncei tudo. Acredito que seja só isso mesmo. Como a Makoto tinha dado uma cabeçada bem forte em uma barra de ferro, ela perdeu todas as suas memórias com a V. Então a V tem que explicar pra Makoto que ela ajudou a fazer os curativos de seus machucados e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, por causa dessa situação, a V começa a ter lembranças de quando foi confinada na Sala Branca, porque também achavam que ela era perigosa, o que foi uma experiência bem traumática. Enquanto isso, uma drone chamada Yuki, a mando do X, foi até uma instalação da JC Jensen para investigar o local e bater algumas fotos para analisarem depois. O problema... Além de tudo isso, na colônia da outra empresa, o X e o Y estão discutindo porque ao invés do X capturar a J, ele brincou de tirar o alvo com ela e jogou ela no lago. Sabe? Brincadeira saudável. E a Tessa, nesse meio tempo, estava indo de base, então a única alternativa para manter ela viva foi de transferir a sua consciência para a de um drone. Então agora temos uma Tessa operária. Olha que bonitinha. Por causa de toda essa situação com a J e da infecção ser culpa dela, a Tessa não tá muito bem psicologicamente. Então o Y propõe sair um pouquinho na neve para caminhar e esfriar a cabeça. Entenderam? Esfriar a cabeça. Ah, enfim. Do lado de fora, eles topam com a V e a Makoto, que estavam voando para chegar em um lugar seguro além daquela caverna. Só que, ao ver a Tessa robô, a V entra em modo de combate, achando que era uma impostora ou algo do tipo. Mas logo ela desaba, porque estava muito ferida e sobrecarregada com tudo que aconteceu antes. Então, o Y resolve levar ela e a Makoto para a colônia deles para serem consertadas. O Y conserta o monitor da Makoto, junto do problema de perda de memória dela, simplesmente reiniciando ela, essa técnica nunca falha, enquanto a Tessa se oferece para consertar a V, porque ao mesmo tempo ela poderia se explicar para ela. A Tessa fala sobre a troca de corpo e que tudo que restou dela foi só um potinho com as cinzas, além de dizer que talvez a J tenha ido de base por causa dela. Então, só que nesse momento a luz apaga. Um pouco antes, o X e a Z foram até o bunker da JC Jensen, onde a V e a Makoto escaparam. Lá, eles queriam conseguir achar algo que possa servir para fazer uma cura. Enquanto andam pelos corredores, eles encontram a Doll, a Sin e o mais importante, o Boo, que ainda tá vivo e que pode ser consertado. O problema é que no quarto onde a Sin estava, o N também estava ali. Então, ao invés do X descer a bala nele, eles resolvem atrair o N pra colônia, onde tá cheio de drones operários. Que ideia genial! Aí eles ligam pra uma drone chamada Pop, avisando pra desligarem todas as luzes da colônia. A ideia é conseguirem capturar o N dentro da colônia pra estudarem ele e desenvolverem uma cura. Só que aqui acontece um monte de coisas. O Y não pode deixar a Makoto sozinha pra ir ajudar a conter o N. Aliás, ela acorda e fica confusa sem reconhecer ele. Aí o X encontra a V no corredor, e é sempre o maldito corredor, e acha que ela tá invadindo a colônia. A V também fica pistola perguntando cadê a Makoto. Aí ele se junta pra lutar contra o N usando um bagulho que dá choque. É uma bagaceira. Tenho que ressaltar também que esse plano fez um drone ser devorado pelo N. Só tô dizendo. Com o N capturado, eles desligam e colocam o sistema dele pra resfriar porque ele tava muito quente. Então a Z deduz que baixas temperaturas impedem o vírus de se espalhar. Mas dane-se o N, o importante é que o Boo tá bem e deve ser curado em breve. Também rola um reencontro bonitinho entre a V e a Makoto. Com o N contido, o X sugere irem até a instalação da JC Jensen pra saquear seus restos mortais! Pra conseguirem peças pra consertar a mão da V e o visor da Makoto. Além de que a Z queria pegar pelo menos mais um infectado pra realizarem mais testes. Acho que coloquei muito pra nesse parágrafo. Como o N tava murmurando o nome da Sin, a Z resolve ir até o bunker capturar ela. Enquanto o X, o Y, a V e a Makoto vão até aquela instalação onde a Yuki tinha ido fazer reconhecimento. O problema
Esse troço se chama Zero, e ele também é um drone de desmonte, só que é totalmente submisso aos humanos, principalmente ao pai da Tessa. Então ele considera todos os outros drones de desmonte como traidores. Ele tinha rasgado a Yuki, o que deixou o Y bem chocado, porque aparentemente eles eram namorados, e por ver que ele era muito sentimental, o Zero deixa eles fugirem. Então o Y pega um corpo de uma drone aleatória para servir de reposição, alguns suprimentos que precisavam, e todos correm dali o mais rápido possível. No caminho pra colônia, eles se encontram com a J, só que ela tá extremamente infectada, então não tem muito o que possa fazer. Rola uma luta entre a J e a V, terminando com a V sem um braço, porém com a J sem a bateria dela e destruída. Como é que tá o placar? J com 0 vitórias em Murder Drones e Dronefobia. Anotado. Enquanto isso, a Z lá no bunker da JC Jensen vai procurar a Sin, que tava lá no quarto da Doll, fazendo um lanchinho. Só que, como ninguém presta atenção na droga dos corredores desse lugar, ela é mordida no braço pela Uzi. Mas relaxa que ela consegue voltar pra colônia, porém agora ela tá infectada. Como não conseguiu capturar a Sin, a Z deixou o vírus se espalhar pra ela servir de cobaia nos testes pra cura. Por isso agora ela usa um esparadrapo na boca pra evitar acidentes e se comunica através da Tessa, hackeando seu sistema. E isso é uma ideia bem maneira que foi colocada na série, só me fez gostar ainda mais da Z. Z Supremacy. Só que nem tudo são flores. O motivo do Zero deixar eles fugirem era com o propósito de usar a Yuki, que agora tá infectada, pra saber onde a colônia fica, não importando quanto tempo isso demorasse. Na colônia, o X e o Y estão conversando sobre não gostarem da ideia da Z não contar que tinha sido infectada e virar uma cobaia. Aí eles encontram um potinho muito parecido com aquele que tem as cinzas da Tessa, só que nesse tem o sangue dela. Antes da Tessa ser transplantada para o corpo robótico, a Z coletou um pouquinho do sangue dela sem dizer para o que iria usar. Também temos um flashback mostrando que o X era um protótipo que evitava a fuga dos operários na época em que os humanos estavam na Terra. Até que ele conheceu a mãe da Makoto, com ela ainda bebê, e isso fez ele repensar sobre as ações dos humanos para com os operários e mudar de lado nessa história por ver que os humanos não perdoavam nem os drones bebês. A V também estava tendo um flashback da época em que conheceu a Makoto. No início a Makoto odiava ela, por motivos óbvios, mas com o tempo elas foram se tornando amigas próximas. Ouviram? Amigas! Só que, de novo, a luz acaba e dessa vez era o Zero, que ataca o X pelas costas e empala a Makoto, que tem um erro fatal. Ao mesmo tempo disso, o Y tá tendo dificuldades de lutar com a Yuki, porque ele não quer atacar sua namorada, ou o que restou dela. Então a Z segura a Yuki pro Y conseguir ajudar na luta contra o Zero, que já ia levar a V de base. Então o Y dá uma machadada no Zero. Da onde ele tirou esse machado? O que abre brecha para todos fugirem da colônia, deixando apenas o Zero, a Yuki e o N solto lá dentro. Todos do grupo vão pro bunker da JC Jensen para tentarem salvar a Makoto. Eles ficam alguns dias tentando transferir a consciência dela para aquele corpo vazio que tinham pego na instalação e tentando fazer ela relegar, o que dá certo. E depois da Makoto acordar de um problema no sistema pela terceira vez nessa história, ela tem um momentinho bonitinho com a V, que tava preocupada com ela todos esses dias. Ela bota o papo dia com a Tessa sobre como ela virou uma drone, e até essa conta que tinha sido deixada pra trás pelos humanos, lá quando todos eles evacuaram o planeta. Enquanto isso, o X, o Y e a Z fazem uma espécie de cura com o sangue da Tessa, anestésico e óleo. Ok, e injetam na Z pra ver se faz efeito. O que poderia dar de errado, não é? Então, todos se juntam pra debater sobre o que fazer com o Zero, já que, aparentemente, mesmo todos eles juntos, não tancariam ele na porrada. E com razão, olha o tamanho desse cara. Aí a Tessa propõe explodir toda a colônia e foda-se. E a Makoto fica fazendo piadinha sobre a V dizer que ela nunca seria um drone de desmonte, mas que agora ela é. E dizendo que ela vai aprender a andar normalmente nesse corpo, porque aprender com a sua amiga como que anda com esses pezinho de agulha. Entenderam? Elas são amigas. Amigas. Nesse momento, uma mão segura o ombro da Makoto, perguntando se ainda se lembra dela. Essa sombra é a R, uma drone de desmonte que tinha substituído o X quando ele deixou seu posto, mas que foi descartada quando ela lanchou um humano. Então, seu corpo foi jogado em uma instalação qualquer da JC Jensen. E adivinhem qual corpo a Makoto está usando? Parabéns, Makoto, você acaba de ganhar sua própria esquizofrenia particular. Obviamente ela ficou em choque com isso, dando até uma patada na V quando ela pergunta se tá tudo bem, mas a V fala que elas estão juntas nessa e tudo se resolve. Como a cura fez efeito na Z e agora ela está melhor, o grupo resolve voltar lá na colônia para tentarem derrotar o Zero.
Chegando na colônia, a Makoto e a V encontram com o N, que apanhou um pouquinho do Zero e tá bem ferrado. Rola um diálogo bem triste do N pedindo pra elas tirarem a sua bateria e fazerem a Uzi esquecer dele. Porque, bem, foi ele que espalhou toda a infecção. Só que, nesse momento, o Zero aparece. Ele segura a V de novo. Caramba, ele gosta de segurar a V, já é a terceira vez. Mas o X ataca ele pelas costas, imobilizando ele por um tempo. Então, todos começam a correr pra fora da colônia, porque a outra parte do grupo tava detonando os geradores de energia do local. Então, todo lugar iria explodir. Mas durante a fuga, o Zero consegue empalar a Tessa, que fica pra trás mandando a V fugir. O grupo venceu, mas teve seu preço. Corta para um tempo depois, com todos os drones no bunker sendo curados da infecção. A Uzi, a Nori, até a Sim, todos que não foram destruídos puderam ser salvos. Nos últimos quadros, temos uma cena da Z perguntando para Sim se ela se lembra de quem infectou ela, e ela responde que não. E depois disso, ué, acabou? Não! Como pôde o Zero ser derrotado tão facilmente? Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou. Apesar de cobrir grande parte da história de Dronefobia, alguns detalhes ficaram de fora. Como, por exemplo, existem imagens mostrando mais detalhes sobre os drones e os status que eles estão atualmente na história. Assim também como algumas cenas extras, como, por exemplo, a infecção da Uzi agindo dentro dela como se fosse uma segunda personalidade, e a Uzi se encontrando com a Nori depois de infectadas, o que é uma cena bem bonitinha. Além disso, também tem códigos binários. Acharam que não iríamos notar, mas notamos. Só que esse daqui anunciava que o Zero iria aparecer e esse daqui é só uma piadinha. Se não me engano, tinha um terceiro código, mas não achei. O solucionador absoluto existe nesse universo, porém, pelo menos na Makoto, ele está desativado. Infelizmente, a criadora não quis desenvolver essa ideia. Droga, já estava preparando para fazer um vídeo só teorizando sobre a infecção ser causada pelo solucionador absoluto. Mas enfim, é uma pena também que os dois elementos da história que estava gostando pareciam que iriam ter mais importância daqui pra frente, mas só acabou fazendo parecer que o final foi rushado. Mas não é pra menos, a Nori tá postando Dronefobia direto desde fevereiro de 2024, então é algo desgastante. Ficar preso no mesmo projeto por muito tempo também é um saco, e é bom fazer outras coisas como a Zombie AU, que é a nova história que ela tá produzindo. Se quiserem um vídeo também é só comentar. Se quiserem saber sobre a história de outra obra também, tem esse vídeo aqui sobre Internection Cube. Mas se quiserem uma teoria sobre o solucionador absoluto, também tá bem aqui. Obrigado pelo seu tempo e fui.